Bem-vindos à apresentação da etapa bônus do desafio da quinta edição do Coder Challenge 2025, etapa bônus da The Sim Coder Challenge, o Enigma dos Patos Primordiais. Meu nome é Márcio Hernando Barbosa da Silva, sou da FATEC Pompeia Shunji Nishimura, sou do curso de Tecnologia de Sistemas Inteligentes e estou cursando o segundo termo. O desafio ele é composto por 3 missões. A primeira missão era catalogar as principais informações coletadas sobre os passos primordiais encontrados. A segunda missão era a operação de visão de captura e a terceira missão do desafio era capturar o pato primordial. E aí eu vou iniciar o processo do final para o começo. Então, olha só, a primeira coisa eu quero apresentar aquilo que eu desenvolvi. É claro que, por estar apenas no segundo termo, uma parte das coisas que eu utilizei para poder desenvolver o projeto, eu utilizei a linguagem de programação Python, né? E para isso, é lógico, foi necessário utilizar a inteligência artificial em alguns determinados itens para fazer correções, adequações e aprimorar os meus estudos em relação à programação e desenvolvimento de um sistema. E aí aqui eu tenho alguns itens que já foram colocados exatamente por qual motivo? Para poder aprimorar e fazer os estudos de acordo com aquilo que foi projetado. E olha só, nesse caso específico, então eu tenho aqui algumas espécimes que foram levantadas, tá? Então, por exemplo, ó, nesse registro atual, registro 1, os detalhes da espécime, então o ID que ele está no banco, a série do drone, ou seja, as informações do drone, localização, onde está, se ele, o status dele é desperto, altura, peso, centímetros e grama, quantidade de mutações, o poder que ele possui, né? E a referência onde foi encontrado. Consigo analisar o risco, então verificar se esse pato primordial ele tem uma prioridade baixa, alta, média, né? E aí ele apresenta um relatório de análise, nome do pato, o ambiente detectado, então, ou seja, esse nome aqui foi direcionado em relação à questão do drone, distância, custo operacional, grau de risco, ganho de conhecimento, poderio militar, índice de prioridade, então, ou seja, prioridade baixa, apenas monitorar. O risco seria muito grande de captura, né? Então, esse daqui seria uma questão do contexto da análise do relatório. Eu posso editar um registro, então, por exemplo, eu estou ali com o registro do ID1, então eu fiz uma inserção equívoca, ou seja, eu me equivoquei, errei, então seja a localização ou a biometria, no caso aquele espécime que estava ali 182.88, na verdade era 1.82 ou era 18.288, né? Essa era a altura da espécime e era dada em jardas, tá? Ou no caso em centímetros. Então, ou seja, eu tenho como alterar, no caso, exatamente, editar o registro. Ou seja, fiz um equívoco, então, ou seja, no caso aqui, esse peso, vamos fazer as alterações necessárias. Então, ou seja, esse peso aqui, 2.267,96 gramas, quantidade de mutações, apenas 4. Ele está numa situação desperto, e aí, ou seja, salvar alterações. Então, ó, verifique alguns campos, então assim, ó, string float. Então, se acontecer do usuário digitar o número com vírgula, e ele é um float, ou seja, ele precisa estar sendo registrado com ponto, então eu preciso fazer essa correção. Então, ou seja, 18.288, salvar as alterações, registro atualizado com sucesso. E aí o nosso espécime aqui agora, ele tem uma diferença. Analisar risco, e aí, ou seja, eu tenho essa contenção ali, eu consigo verificar cada um deles, né, em relação a essa parte que foi projetada. Então, ou seja, eu tenho exatamente aquilo que foi inicialmente pensado pelo desafio. Posso remover um registro, então, ou seja, esse registro, no caso, está totalmente errado, então, ou seja, eu vou removê-lo permanentemente, então, vou remover, no caso, que é o registro 1.
ele sai aqui da minha lista. E também posso iniciar aqui uma missão de captura. Então, ou seja, se eu iniciar uma missão de captura, deixa eu mostrar aqui, né? Eu posso verificar o drone, qual que é o inventário que o drone tem. Então, ou seja, ver inventário, ele tem canhão sônico, rede de titânio, míssil, né? E aí, ou seja, na hora que eu clicar aqui para escanear, o Pato está usando um superpoder tentando usar um SGDA. O que seria essa parte? Né? É o sistema de defesa aleatória, no caso do drone. E aí eu posso verificar exatamente isso, né? Porque é o turno do Pato. No primeiro turno eu fiz o escaneamento, verifiquei a vida do alvo, 75 de HP, fraqueza detectada, blindagem biônica, né? Então, ou seja, eu tenho essa parte. Vou clicar aqui sim, né? Defesa bem sucedida. Vou atacar o pato, então, ou seja, eu vou escolher entre 1, 2 e 3, vou colocar aqui no caso 3, né? Vou dar um OK. Agora o pato, usando o superpoder, não vou usar agora o SGDA, vou deixar como não, né? O drone sofreu 25 de dano. Vou atacar novamente, vou atacar agora com uma rede. O efeito ativo em espécime, mobilizar, então 2 turnos restantes, o está imobilizado, não pode agir. Vou atacar agora com... Perceba que o míssil eu já não tenho mais, então foi zerado. Eu tinha apenas um míssil e 2 redes que o drone possui. O canhão sônico ele tem usos infinitos, então eu vou utilizar um ataque de canhão sônico, né? Vou atacar novamente, então eu tenho aqui mais um ataque para poder. A sua ação falhou, né? Vou atacar aqui novamente. Vamos finalizar. O passe está usando o superpoder, vou tentar utilizar aqui o SGD. Né? Observa que lá em cima o drone está com 35% de integridade, 15% de bateria. Vou tentar utilizar novamente. O pato está usando o superpoder. 4% de integridade do drone, então, ou seja, o pato está usando o superpoder, ele vai usar o SGDA. No caso, não. E aí, ou seja, o drone foi destruído, missão fracassada. Né? Então, eu consigo iniciar a missão, mas é lógico. Eu poderia ter analisado o risco no começo. E aí, ou seja, logo no início, quando a gente vai analisar o risco dele, tá lá, prioridade baixa, apenas monitorar. Então, esse pato primordial, o ideal seria não fazer a captura dele. Batalhão de contenção pesada deveria ser utilizado para um poderio militar. Então, esse foi o protótipo, o projeto. Teve uma parte ainda que, ou seja, dá para verificar, utilizando aqui ver mapa global, eu consigo verificar, ou seja, utilizando aqui mais uma parte, onde estão localizados cada um desses patos primordiais, certo? Então, ou seja, quando ele está aqui com a coloração, ou seja, em transe, ele corre o risco de despertar. Os que já estão vermelhos já estão despertos, né? Então aqui era possível verificar utilizando também um mapa, certo? Então esse foi o produto final, pensando naquilo que foi trabalhado, desenvolvido, então seja a proposta do projeto, o que era proposto. Aqui foram inseridos alguns partes primordiais, pensando naquilo que deveria ser colocado em prática. E a partir daí, aí a gente vem para o nosso código. Então, ou seja, pensando naquilo que foi proposto inicialmente, ali foi o produto final, né? Utilizando uma interface gráfica, né? Mas pensando mais para frente, acho que por isso que eu acho que foi muito interessante a questão do projeto, a etapa bônus. Eu tentei me dedicar na etapa inicial para tentar ver a etapa bônus para poder trabalhar em cima dela e desenvolver ainda mais a questão do meu aprendizado em relação à questão de programação. E como no primeiro termo a gente utilizou muito a questão do Python como lógica de programação, então eu preferi partir para esse pressuposto, trabalhar com o Python para desenvolver toda a lógica de programação e trabalhar em cima disso. O primeiro momento, na primeira missão, o objetivo era trabalhar com a questão de levantar os dados, né, os arquivos. E aí, ou seja, para isso, o meio mais básico que era para eu poder utilizar
foi utilizar um JSON, pensar no caso o, aonde armazenar esses dados, né, desses paths primordiais e utilizar no caso a main para poder puxar esses dados ali e poder fazer o início, né, o processo inicial, o levantamento desses arquivos. A partir disso também foi necessário, pensando depois, quando estava desenvolvendo o projeto, como eu falei no início, questão do uso da inteligência artificial para auxiliar na questão da construção. Foi necessário pensar numa questão de escalar, e para isso pensar em escalabilidade, ou seja, desenvolver, no caso, um projeto que pudesse ter um corpo maior, então era necessário um banco de dados. E o Python, ele tem essa parte, né? Ele tem uma estrutura para poder utilizar ali o SQLite, né, que é uma biblioteca que já tem no Python, para poder desenvolver isso e poder criar um banco de dados de modo que eu conseguisse trabalhar com esses dados que foram necessários para poder desenvolver o projeto. Como eu já tinha inserido alguns dados dentro da plataforma inicialmente ali, com o JSON, né, o catálogo Patos, então foi necessário criar um script só para poder migrar esses dados. Então, ou seja, esses dados iniciais ali, eu migrei do JSON para a database, né? Então, ou seja, para poder trazer aquilo que eu já tinha inserido, dos dados inseridos inicialmente, para poder ser colocado dentro do SQLite, no caso a database que eu estava utilizando. Partindo desse pressuposto ali, a questão de pensar na questão da solução, então, ou seja, deixa eu voltar aqui, abrindo no caso, eu precisava trabalhar com a questão de, eu tenho dados que podem ser colocados de formas diferentes. Então, quando a primeira missão, os dados inseridos poderiam ser em centímetros, poderiam ser em gramas, poderiam ser em metros, porém poderia também ser em jardas, poderia ser em libras. E para isto foi necessário criar aqui ó, o conversor, exatamente para a gente poder converter todos esses itens. E aí, ou seja, inicialmente, como o usuário poderia digitar o no, na interface, no caso era no terminal especificamente, então eu tinha que adequar exatamente a unidade. Pés com acento, sem acento, linguagem inglesa, certo? Abreviações. Então eu tinha que pensar exatamente em quais possibilidades que poderiam ser inseridas pelo usuário. Então, pensando nisso, foi necessário criar essa questão do converter altura, né? Converter peso, converter precisão. À medida que foi mudando o modelo, o esqueleto, e eu colocando exatamente, como vocês viram lá na interface, de o usuário selecionar jarda, centímetro, libras, gramas, então, ou seja, você elimina a possibilidade do usuário ter nessa questão de pés com acento, sem acento, língua inglesa, língua abreviado. Então, elimina essa possibilidade. E aí foi uma questão de facilitar no uso da interface, pensando no usuário final, né? Partindo disso, o que acontece? Nessa questão aqui, quando traz aqui para os modelos, né? Opa, quando traz aqui para os modelos, aqui foi a questão da estrutura, então, ou seja, a classe registro pato primordial. Então, aqui a gente buscava todos os itens, né? Dentro da init, praticamente o construtor aqui, init, ele recebe todos os dados brutos, né? Incluindo as unidades de medidas que são inseridas, e imediatamente ali chama as funções de conversão. Então, ele já converte praticamente peso, já converte altura, converte precisão. Para quê? Para que isso seja trabalhado posteriormente quando for exibir relatório, né? Então, ou seja, nessa questão do exibir relatório, eu já tenho essas informações e garante ali a entrada dos dados
para o sistema ser consistente. Então, isso foi uma das coisas que a gente foi trabalhando, no modo de dizer, né? Porque eu estava trabalhando junto com a inteligência artificial nesse sentido, né? E, como eu falei, pensando na escalabilidade, aí foi a questão de criar a questão do banco de dados para poder sair dessa questão do catálogo de patos JSON. Partindo disso, então, seja, essa primeira parte, eu pensei exatamente construir e levantar essa informação. Como a parte da interface que utiliza aqui para o usuário o GUI, né, o Graphical User Interface, a questão aqui foi uma outra biblioteca, mas como eu citei anteriormente, alguns conhecimentos, por isso que para mim a questão de participar foi muito mais gratificante, porque eu aprendi muito mais em relação a várias bibliotecas que estão sendo utilizadas dentro do projeto. Então, ou seja, o Tkinter, né, para utilizar e criar a questão da interface, isso ajudou bastante na questão do meu desenvolvimento próprio pessoal, né? E dentro da plataforma, aqui dentro de, dessa parte aqui do Gui, foi onde eu fui construindo praticamente a questão das configurações iniciais. Então, configuração de janela, os layouts de abas, entendendo a questão de alguns conceitos, né, utilizados dentro dessa biblioteca para poder criar abas para a questão do drone, a localidade, a biometria. Então, ou seja, quando fosse inserido, fosse separado cada um dos três itens e não ficasse todo mundo num campo só. Então, separar exatamente qual era o drone que estava trabalhando, onde estava localizado aquele pato primordial e quais as informações daquele pato primordial, né, como peso, se ele está desperto, altura. Então, essas informações de forma separada, eu achei bem interessante nesse contexto na hora que eu estava trabalhando e desenvolvendo o projeto, né? E aí, ou seja, quando parte para a segunda parte da missão 2, que era a opção Operação Visão de Captura, né? O que era o principal agora? Analisar a questão das regras, né? Porque quando você pega a questão na missão 2 que você tem que pensar na questão da análise dos dados catalogados. Agora não é mais só os dados brutos. Agora vem a questão de pensar exatamente o que fazer com esses dados. E aí, ou seja, quando pensa na questão do que fazer com esses dados, aqui foi trabalhado pensando exatamente nas seguintes situações das regras utilizadas. Deixa eu fechar um pouco esses arquivos que aqui estão, né? Depois eu reabro novamente. Mas, ou seja, ó, foi pensado exatamente no seguinte: eu tinha que manter uma base de dados fixa, ou seja, uma configuração. Foi feito, no caso, aqui uma configuração no config.json. Utilizei dados reais, então eu puxei os dados da localização da EDSIM, né, Marília, São Paulo, então latitude e longitude. E aqui eu fui criando algumas regras de custo, regras de risco, instabilidade em transe, poder de classificação, regras de ciência, poder por raridade, regras de prioridade, regras de ambiente, de acordo com aquilo que foi proposto dentro do projeto. Então, pensando no que o projeto foi colocado no desenvolvimento dele, ali eu fui construindo um modelo como eu gostaria que fosse, né? E a partir daí foi construindo cada um dos pontos para poderem ser elencados. Nessa parte do config, a gente cria a questão do configura cal para poder puxar esses arquivos praticamente e trabalhar com eles dentro da onde? Dentro do analisador de risco, né? Porque no analisador de risco é onde a gente vai trabalhar exatamente com a questão de você desenvolver essa análise crítica. E aí, como foi utilizado latitude e longitude, vem uma outra biblioteca, no caso ali, para poder utilizar dentro de Python, que é a Geodesic, que era também uma biblioteca na qual eu também não conhecia, mas achei bem interessante a questão de trabalhar com isso. Como já tínhamos criado aqui a configuração para poder importar
aquela configuração, aquele config JSON, então já foi importado também em relação a isso. E a partir daqui foi utilizado a nossa base de dados, né, praticamente ali, da base D5 que eu tinha falado lá atrás, tinha colocado. Foi calculado distância, identificação de ambiente, e aí vem as questões de análise de pato, então, ou seja, quais são as regras de custo, regra de risco, regra de ciência, regras de prioridade, regras de ambiente que foram colocadas aqui no config. Então, ou seja, cada um deles tinha uma pontuação que foi elencada exatamente para poder fazer essa análise e criar o analisador de risco. A partir daí, a gente criou exatamente cada um deles, então, ou seja, tem uma pontuação, e a partir dessa pontuação foi criado exatamente para poder analisar e classificar exatamente o nosso risco ali, ó. Então, ou seja, se a interpretação prioridade máxima de acordo com os níveis que foram criados, então prioridade máxima, alvo crítico, prioridade alta, captura recomendada, prioridade média, alvo oportunista, prioridade baixa, apenas monitorar, e ainda colocando, né, equipe de contenção leve, unidade de operações especiais, batalhão de contenção pesada, protocolo de ameaça nível ômega, e a partir daí fazer essa análise e criar esse relatório para poder levantar essa interpretação a partir daquilo que era analisado. Após essa questão aí da questão da análise, aí vem a terceira missão, que era criar o quê? A questão da captura do pato. E aí, quando você pensa na questão da captura do pato, a gente pensa na questão dos sistemas de combate, né? E pensando na questão dos sistemas de combate, eu tenho dois elementos dentro do projeto. Eu tenho o drone, que vai fazer um ataque, mas também eu tenho um pato, que vai fazer um ataque ou se defender. E o drone, mesma coisa, fazer um ataque ou se defender, né? E pensando nisso, na questão do drone e do pato, foram criadas duas classes. Uma classe para o drone de combate e uma classe, no caso aqui, para o pato. Então foram criadas duas classes exatamente para poder trabalhar com isso daqui, né? Então, seja a arma utilizada, né, a classe arma, para poder trabalhar, e em cima disso, o drone, o inventário dele, o combustível, a bateria, a integridade desse drone que ele estava recebendo, listar, ou seja, criar um método para listar o inventário formatado, o modo para poder atacar, né? E a partir daí, escanear, usar o SGDA, né? Que é o Sistema Geral de Defesa Aleatória, foi citado lá no desafio. Dá uma inteligência também para o pato, porque, ou seja, o pato tem que fazer um ataque, muitas vezes pensando na questão inicialmente, quando estava iniciando o protótipo do projeto, o pato ele era estático, ele não tinha essa questão de fazer um ataque. Mas a partir do momento que foi trabalhando, desenvolvendo e pensando, percebeu-se que era necessário, querendo ou não, criar uma inteligência para o pato, de modo que ele também pudesse revidar com ataques de acordo com o que foi inserido inicialmente. Então, quando foi inserido, o pato estava desperto, qual era o tipo de superpoder que ele tinha e qual era a descrição desse superpoder. Então, pensando nisso daí, né? E aí, nisso, foi sendo desenvolvido o projeto, né? E aí vem a questão da simulação, porque daí quando a gente fecha a questão do projeto final, é simular aquilo que foi projetado. E aí entra aquilo que vocês viram. Inicialmente, vou até voltar ele aqui de novo, mas ou seja, quando a gente fala aqui do nosso sistema final, então ele apresenta praticamente detalhes do espécime, eu consigo adicionar um novo registro, eu consigo remover um registro, consigo editar um registro, analisar o risco dele e, se for necessário, eu também, se ele estiver desperto, que nem se ele estiver desperto, eu consigo iniciar missão de captura. Se ele não estiver desperto, olha só, os dois primeiros não estão despertos. Então, ou seja, se não está desperto, significa que eu não consigo iniciar a captura. Já o terceiro, eu já consigo
porque, ou seja, status desperto, né? Esse status em transe e esse também status em transe. Então eu não consigo iniciar missão de captura e aí, ou seja, eu consigo analisar o contexto. E pensando em ampliar os meus conhecimentos, eu já venho trabalhando e desenvolvendo em relação ao quê? Utilizando uma outra biblioteca, que é a biblioteca é, Pygame, a biblioteca Pygame, para poder, no caso, dar uma escalabilidade em relação à questão de criar um jogo em relação a esse projeto que está sendo desenvolvido. E também, já aproveitando a questão disso, não só pensar na questão de trabalhar com a criação de um jogo, mas também a sugestão em relação ao que? Distribuição. Então, ou seja, não adianta nada eu pegar aqui o meu programa e eu só conseguir fazer ele rodar se eu tiver o Python instalado na minha máquina, né? Então, ou seja, pensando na questão de você ter uma infraestrutura que possa rodar independente de qual seja o sistema, né? Então, foi para isso foi criado o Helpers App, né? Exatamente para junto ali importar praticamente o, o PyInstaller e criar, né? Usando ali uma função, tá? Usando mais uma função, não, usando mais uma parte da biblioteca, eu criar exatamente um PyStyler, ou seja, um ponto .x, né? Para quê? Para que esse arquivo praticamente tenha uma funcionalidade, ou seja, pensar nessa funcionalidade que possa ser utilizada sem ser uma coisa que tenha que ter instalado o Python na máquina. Então, pensando nessa condição, utilizar isso daí, né? E a questão principalmente da visualização dos dados, pensando no mapa, porque acho que isso fica interessante da visualização. E para esse primeiro momento, né, acho que foi muito gratificante trabalhar nesse projeto ao longo desses 10 dias. Achei muito interessante. Vou subir esse arquivo, eu particionei ele em 3 partes. Vou subir ele, a primeira parte, quando só rodou no terminal, só utilizando a main. Vou subir para o GitHub. Depois, quando eu conseguir finalizar com a interface, que foi o que eu mostrei aqui, e finalizando a questão do jogo, quando eu conseguir finalizar a questão do jogo utilizando a biblioteca Pygames, vou subir ele também no GitHub para poder deixar isso como portfólio de projeto para trabalho posteriormente, né? E aí quando for utilizado também, só para poder fechar esse vídeo, mas quando for utilizado o PyStyler, no caso, para poder criar esse arquivo .x, ele cria a build e a dist. E aí, no caso, na dist é onde a gente vai ter o gui.x, que vai ser o nosso arquivo ali final para poder distribuir ele para fazer rodar esse arquivo dentro dessa pasta. Então a gente cria praticamente um arquivo para poder rodar independente se a pessoa tiver o Python ou não instalado na máquina. E eu acho que era isso aqui que eu precisava para poder finalizar, né? Então, as 3 missões do projeto inicial, que era missão capturar o pato primordial, a operação visão de captura e catalogar as principais informações coletadas sobre os patos primordiais encontrados, foram concluídas com sucesso e espera, no caso, participar de uma próxima oportunidade, seria de uma 6ª edição no próximo ano, né? Achei muito gratificante poder participar e espero poder contribuir ainda mais com o meu próprio aprendizado e minha própria evolução em relação à questão de programação. Muito obrigado a todos e até uma próxima.